E se tudo que te ensinaram sobre o fim dos tempos estiver incompleto ou, de repente, errado? E se aqueles primeiros cristãos que eram mais próximos de Jesus, até mesmo dos apóstolos, acreditassem em algo totalmente diferente daquilo que nós, cristãos modernos, acreditamos? Fica comigo aqui nesse vídeo para a gente descobrir junto o que os cristãos primitivos, os pais da igreja, acreditavam sobre o fim dos tempos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maia, muito prazer. Eu sou formada em teologia através do curso Bíblico Online, que é ministrado pelo pastor Felipe Moraes. Ele tem um canal maravilhoso no YouTube que eu já indico aqui para você nesse vídeo. Segue ele lá, se inscreve no canal dele. Com certeza tem muita coisa boa que vai edificar a sua vida lá. Eu quero ler com vocês um versículo para a gente dar aí o primeiro pontapé nessa jornada incrível que é o conhecimento sobre o dia do Senhor. Então abre a sua Bíblia aí, você que está na sua casa assistindo esse vídeo. Vamos conferir juntos, para não ficar nas minhas palavras, naquilo que eu estou dizendo. Josué, capítulo 2, versículo 10. E levantou-se outra geração após eles, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Para contextualizar para vocês, esse momento que a gente acabou de ler, ele acontece quando Josué, ele fica ali no lugar de Moisés, né? O Senhor fala para Moisés que, apesar dele ter guiado o povo até Canaã, ele não entraria em Canaã. A Bíblia repete várias e várias vezes que tirou eles da terra do Egito com mão forte, porque o Senhor, ele fez muitos sinais e prodígios durante essa passagem deles pelo deserto e a saída deles do Egito. Então, quando essas pessoas que presenciaram, né, essas pessoas que viram todos os milagres e o poder de Deus morreram, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. A partir daí, então, começaram a entrar ali no meio do povo de Deus várias e várias coisas, vários e vários costumes que não agradavam o coração do Senhor. Toda uma geração se esqueceu do Senhor. Eles deixaram de praticar aquilo que o Senhor havia determinado para que eles praticassem. E hoje em dia, no meio cristão, isso também acontece muito. E cada vez, cada ano que passa, parece que acontece mais e mais e mais. E uma dessas coisas que é tremendamente importante que a gente entenda, que a gente compreenda por essas questões que antecedem a vinda do Senhor e principalmente o que acontece depois que Jesus voltar. Pré-tribulacionismo, por exemplo, é uma dessas doutrinas modernas. Ela nasceu ali no século XIX, então para você ter uma noção que até anterior ao século XIX, todos eram unânimes, todos acreditavam unânimes na mesma coisa. E isso é um desejo do coração de Deus para a igreja de hoje também. Então vamos voltar no tempo um pouquinho ali para aquela época dos pais da igreja para a gente conseguir entender como é que eles pensavam, no que eles acreditavam e como que ao longo do tempo, da história, esses conceitos e essas crenças foram se perdendo. Ali no século XIX, existia uma mulher que se chamava Margaret MacDonald, e essa mulher, ela teve um sonho, uma revelação, conforme o relato que ela conta e o que ficou documentado através da história. E nessa revelação nasce a doutrina pré-tribulacionista moderna, que foi ali popularizada por John Nelson Darby. Agora um fato extremamente importante. Mais tarde, essa teoria, essa revelação, ela foi espalhada teologicamente por Scofield. Será que vocês já ligaram esse nome a alguma coisa? Exatamente, Scofield da Bíblia, Scofield. Mas essa ideia, de fato, ela nunca, entenda bem o que eu vou dizer, ela nunca fez parte da crença dos cristãos primitivos ali, dos pais da igreja. E nós temos um visitante que não é dessa casa. Tá bravo, olha. E aí, assim como na época de Josué, hoje nós vivemos no meio de uma geração que também não conhece o Senhor. A partir ali do século III, as ideias do platonismo, ou seja, as ideias, as filosofias de Platão, começaram a se popularizar entre os cristãos,
que começaram a misturar o paganismo ali, a filosofia, com o cristianismo. Nós sabemos que tudo começa na mente. Por isso que muitas vezes o Senhor dizia, e ele deixava claro, para que o povo dele não se misturasse com esses povos pagãos. Quando você se insere no meio de pessoas que vivem outra vida, que acreditam em outras coisas, você pode talvez não desacreditar daquilo que você já acredita, mas você começa a misturar as coisas. Você começa a pegar um pouco daquilo, daquelas ideias, daquelas filosofias e colocar dentro e inserir dentro daquilo que você já acredita. Não necessariamente você vai deixar de acreditar 100%, mas você vai começar ali a misturar as coisas, e isso era abominável aos olhos do Senhor. O Senhor não queria de maneira nenhuma, porque isso é você misturar o sagrado com o profano. Platão, ele ensinava que o corpo, ele era uma prisão para nossa alma. Isso era um problema muito grande, porque uma simples ideia, ela vai crescendo e transformando a visão das pessoas. Platão, ele acabava espiritualizando demais as coisas. É errado espiritualizar as coisas? Não. É extremamente importante a gente ter um equilíbrio e saber que nós precisamos realmente espiritualizar as coisas. Mas a gente não pode dizer que as coisas materiais e o próprio corpo não é importante. Porque o Senhor nos fez assim. E nós temos uma missão para cumprir enquanto nós estamos nesse corpo. Com essa ideia perigosa de Platão, as pessoas começaram a perder a fé na ressurreição do corpo. Porque para que o nosso corpo ressuscitar assim como Cristo ressuscitou? Mas se a alma é tão mais importante do que o corpo, para que eu vou querer ressuscitar? Para que eu vou querer que o meu corpo seja glorificado? Porque eu dou muito mais valor para minha alma. Isso fez com que muitas pessoas perdessem a esperança e o desejo por ressuscitar no dia do Senhor, fazendo com que também as pessoas começassem a pensar que era muito mais interessante ir morar no céu, que é algo mais espiritualizado, do que Jesus voltar e restaurar a terra. Quando, na verdade, Deus criou a terra para o ser humano. Deus criou ela perfeita. Lá na época do Jardim do Éden, Deus criou tudo para o ser humano. Mas esse pensamento filosófico de Platão foi destruindo pouco a pouco a importância tanto da ressurreição do corpo quanto da restauração da terra. Muitos dos pais da igreja foram discípulos dos apóstolos de Jesus Cristo, como por exemplo Justino Marte, que viveu ali entre 100 e 165 depois de Cristo. Vamos ler uma citação de Justino Marte? Um certo homem entre nós, chamado Jesus, voltará do céu com glória, quando ressuscitará todos os mortos e reinará por 1000 anos em Jerusalém. Isso está escrito em Diálogo com Trifão, capítulo 80. Ele cria num reinado literal de Jesus na terra. Irineu de Lyon viveu ali entre 130 e 202 depois de Cristo. Vamos ler também uma citação dele. A promessa feita a Abraão aponta para a renovação da terra, onde os justos a habitarão. Isso está escrito em Contra Heresias, livro 5, capítulo 32. Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João, esse mesmo apóstolo João que escreveu o Apocalipse. E eles acreditavam numa nova criação física da terra, a qual Jesus reinaria com um reinado de justiça e paz. Nós temos também como exemplo Papias e Herápolis, que viveu entre 60 e 130 depois de Cristo, que também acreditava no seguinte: haverá 1000 anos depois da ressurreição dos mortos, quando o reino de Cristo será estabelecido visivelmente nesta terra. Isso foi escrito em fragmentos de Papias citados por Irineu. Eles não acreditavam numa fuga para o céu.
mas na restauração da terra, assim como Jesus pregava, assim como está escrito na Bíblia Sagrada. Muito anterior a Margaret, por exemplo, chegar com essa nova doutrina do pré-tribulacionismo e misturar a filosofia no meio dos ensinamentos bíblicos. Nós temos algumas referências bíblicas que podem comprovar que a terra, ela durará e que nós a habitaremos. Isaías 65 está escrito assim: crio novos céus e nova terra. Para pensar, por que Jesus Cristo precisaria criar novos céus e nova terra se todos nós fôssemos simplesmente morar no céu que já existe? Não faz o menor sentido. Salmos capítulo 37, versículo 39 diz assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Para mim, só esse versículo seria o suficiente para provar que nós vamos morar na terra. Se você for ler o contexto, você vai ver que ele está falando sobre uma terra espiritual, que são coisas relacionadas a profecias para o futuro. Não está falando sobre um pedaço de terra, um alqueire de terra, porque nisso nem faz sentido, mas é o argumento de que algumas pessoas usam para a base para a ideia deles de que nós vamos morar no céu. Então eles dizem que quando aqui em Salmos diz que nós vamos herdar a terra, está falando que nós vamos herdar um alqueire de terra. Agora a gente tem também exemplos no Novo Testamento, como por exemplo em Mateus. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Agora fala para mim em que sentido a gente poderia aplicar isso para a vida natural. Tá, então se eu for uma pessoa mansa aqui na terra, eu vou herdar um sítio, eu vou herdar uma fazenda. Se eu for uma pessoa mansa, eu vou herdar, sei lá. Ai, não importa, gente, isso nem faz sentido. Oi, bebezinho, o que você quer, bebezinho? O que você quer? Você tá brigando com os outros? Em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 3, a gente também tem um texto maravilhoso e extremamente esclarecedor sobre esse assunto. Eu peço para que você abra a tua Bíblia e você leia aí na tua casa o versículo completo. Aqui eu vou dar só uma passadinha nos pontos mais importantes para que o vídeo não fique muito comprido. Vi novo céu e nova terra, a cidade santa que descia do céu, e Deus habitará com os homens. Cristo vai descer do céu, a cidade santa que descia do céu. Então, quando Jesus disse que ele iria preparar ali as moradas para os justos, né, para nós, os salvos, Jesus estava querendo dizer que ele ia preparar, mas que em algum momento esse lugar ele vai descer. Porque o complemento está em Apocalipse, dizendo que a cidade santa desce do céu. Se ela desce do céu, ela vai descer para onde? Se não a terra. E por que é importante a gente restaurar essa visão? Porque é importante a gente lutar para que as pessoas voltem a entender como realmente está escrito. Porque além dessa visão ser a verdadeira visão, aquilo que realmente é o que está escrito na palavra do Senhor e não simplesmente porque alguém teve uma revelação e aquilo se popularizou como se fosse uma verdade, como naquele ditado que diz, uma mentira muitas vezes contada acaba se tornando uma verdade. Então, foi isso que aconteceu. Isso começou a ser contado e cada vez foi ficando mais popular, que hoje na era moderna a igreja toda praticamente, gente, é assim, em peso, acredita numa coisa que não é o que está escrito, simplesmente pelo muito ouvir falar. É triste, é difícil, mas é a realidade. Então é muito importante que a gente volte, que a gente se una para restaurar a verdadeira palavra do Senhor, aquilo que nos traz esperança, aquilo que valoriza a criação de Deus. Sabe, existe tantos enganos, a mídia, ela quer nos confundir, quer nos enganar, porque de fato ela é a boca que fala blasfêmia, a boca de Satanás, gente, que formula opinião, que faz a cabeça das pessoas. Tudo está sendo feito de uma forma para manipular a verdade, para que a gente não enxergue a grandiosidade e o tamanho do poder de Deus. De que é para cá que o Senhor Jesus vai voltar. Nós temos uma missão para cumprir aqui nesse lugar, nós temos que preparar
o coração das pessoas e preparar o caminho para que isso aconteça, porque de fato vai acontecer aqui. E nós seremos então reis e sacerdotes com Cristo e reinaremos na terra. Uma geração que se esqueceu do Senhor se levantou, mas eu e você que está assistindo esse vídeo podemos fazer parte das pessoas que vão restaurar o conhecimento de Deus. Nós vamos restaurar esse princípio da igreja primitiva, a essência da igreja verdadeira de Cristo. Não placa de igreja, não líderes, não pessoas, mas a palavra de Deus no centro e aquilo que é o mais importante. Para aqueles que já são salvos, nós precisamos entender o quão importante é aprender sobre a volta de Jesus Cristo e sobre como serão os tempos que seguirão, porque Cristo está voltando. Acorda, noiva que dorme, acorda. Nós precisamos estar atentos aos sinais da vinda de Cristo, nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos enganados, para que nossos irmãos não sejam enganados pelo anticristo e por essa boca da mídia que está sempre pregando as suas mentiras. Compartilha esse vídeo com mais pessoas para que essas pessoas também possam entender que é importante a gente conhecer a verdade de maneira que não haja dúvidas, de maneira que a gente tenha resposta para dar para aqueles que nos questionarem sobre a nossa fé, como Paulo diz. Nós precisamos ter a resposta para aqueles que questionarem o motivo da nossa fé. Por que nós cremos como cremos e acreditamos como acreditamos. Faça parte desse grupo. Vamos ser aquelas pessoas que estão gritando: ei, igreja, desperta! Desperta, virgem que dorme. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração e tchau, tchau.